14º dia do desafio Mulheres que Correm com os Lobos. Tá passando muito rápido e hoje a gente vai continuar as análises do capítulo 6, em que ela traz pra gente o mito do patinho feio. As leituras são da página 209 até a 228 e ela continua a analisar os tipos de mãe e eu vou então expor as minhas impressões aqui. Vamos lá. Ela começa a falar da mãe forte, a prole forte. O remédio está em obter cuidados de mãe para nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo que sejam mais velhas, mais sábias e que, de preferência, tenham sido temperadas como aço. Logo, o remédio vai estar nessas mães que são um tanto quanto mais experientes. Elas vão nos ajudar a tornar mães fortes. Nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho. Isso também não deveria ocorrer a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. Alguns teóricos vão até dizer que abandonar e difamar a mãe é importante, só que a imagem e o conceito da mãe selvagem não podem e não devem jamais ser abandonados. Pois se o forem, a mulher estará abandonando a sua própria natureza profunda. A que detém todo o conhecimento, todos os sacos de semente, todas as agulhas de espinheiro para os remendos, todos os remédios para o trabalho e descanso, para o amor e esperança. Ou seja, procure a mãe selvagem, busque conselhos dessa mãe mais experiente. Não trate a mãe como alguns teóricos querem que nós tratemos, pelo menos não essa mãe selvagem. Tá? A mãe selvagem é a mãe da alma, nas palavras da Clarissa. Essa mãe é a escola na qual nascemos, a escola na qual aprendemos, a escola na qual ensinamos, tudo ao mesmo tempo e pelo resto das nossas vidas. Ela até fala de um tipo de mãe destrutiva, que é uma preocupação, mas tudo tem solução. E a solução é buscar recriar essas mães, tornando-as mães fortes, né? Ela fala de uma árvore morta, é o exemplo que ela traz, que mesmo morta, a raiz dela, de alguma forma, continua a dar vida a lilazes. E aí, assim deve ser essa mãe destrutiva. Essa mãe destrutiva, muito embora ela esteja acabada, muito embora ela não tenha mais nada a oferecer, os rebentos, os filhos, né, irão se desenvolver, crescer independentes e ainda vicejar. Logo, se você tem mães destrutivas, como as que ela trouxe aqui e eu falei ontem, não se baseie nisso. Entenda que, mesmo tendo mães destrutivas, nós podemos nos tornar mães fortes. Logo, na página 221, ela vai tratar do tema as más companhias. Que ela diz que a gente vai buscar por companhia porque a gente quer pertencer ao mundo, só que isso é o remédio errado. Para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Faça questão do medicamento adequado, você o reconhecerá porque ele irá fortalecer sua vida em vez de enfraquecê-la. Tá? Essa que é a questão. Não busque por grupos que você acredita que pertence, mas não pertence, só para se sentir ligada a alguma coisa. Tá? A cura, quando você encontrar, você vai saber que é ela. E na página 202, ela vai falar da aparência indevida, que é a ideia de que o patinho é feio e que ele é horroroso, mas na verdade é porque ele não pertence ali, né? Logo, a gente entende que por a gente ser feio, por a gente não se enquadrar, nós não fazemos nada de certo. Só que a gente tem que romper com isso, porque não é que nós somos feios e que nós não nos enquadramos e que nós não fazemos nada certo. Mas na verdade nós não nos encontramos. E na maioria das vezes, algumas mulheres, ela até vai falar no tópico sentimentos congelados, criatividade congelada, se torna frio frente às coisas, as mulheres se sentem frias frente às coisas, porque elas não querem mais se entregar para o mundo, né? Não querem mais
desenvolver a sua criatividade, porque tudo a machuca, né? Ela vai dizer, não, quebra o gelo, retira o congelamento aí dessa alma. Por quê? Porque essa é a solução, tá? Haja como patinho feio, siga em frente, espere tudo como a luta. Apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pegue o pincel e pare de variar. Seja má consigo mesma. Pinte. Bailarina, vista sua malha. Amarre sua fita no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra. Em geral, pare de falar. Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sob os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela, por isso mexa-se, vá em frente. Ela quer dizer pra gente não desistir dos nossos sonhos, mesmo que alguém diga que não preste, que não vale a pena e que não é importante, assuma a sua arte e vá ser feliz. Não pense no que os outros vão dizer ou no que eles querem que você faça. Pense só em você nesse momento. Ela até vai dizer na página 213, no tópico O Estranho que Passava, que às vezes a gente cai em situações que a gente acha que vai se salvar, que foi o caso do homem que tirou ele do gelo. Só que, na verdade, o homem não vai salvar ele, é ele mesmo que vai se salvar. E existem situações limites que nos desperta para isso, que foi quando ele caiu no leite e ficou todo sujo, ele falou, eu tenho que ir embora, eu tenho que procurar outro lugar, porque esse daqui não me pertence, né? E ela diz então que o isolamento é uma dádiva, muitas vezes. Por quê? Porque o isolado ele pode encontrar o seu lugar no mundo, enquanto aquele que é aceito, ele está acomodado ali, porque ele acha que ele pertence àquele lugar. Logo, aquele que se isola, ele é mais sortudo do que aquele que se acomodou e não é feliz, e não faz parte daquela família. Dá pra entender isso? Por quê? Porque o que se isola está sempre procurando um lugar para se pertencer. E aquele que é aceito, ele está infeliz, mas ele continua ali. Por quê? Porque ele está acomodado, né? Logo, pessoas isoladas se conhecem, busca por um lugar de pertencimento no mundo. Já as pessoas que são aceitas, mas não são daquela família, elas estão acomodadas, e isso é um perigo. Então a gente tem que analisar isso mesmo. Será que eu sou pessoa acomodada numa família na qual eu não pertenço? Difícil isso, né? Ela diz, embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza com os golpes, ele erradica as lamentações, proporciona um insight permanente, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e de visão de perspectivas jamais alcançadas pelas pessoas aceitas. O que ela quer dizer aqui é que essa psique selvagem, essa alma selvagem, ela consegue resistir ao isolamento. Ela eclode também no isolamento. Logo, na 215, ela também analisa a figura dos gatos desgrenhados e as galinhas vesgas no mundo. Qual que é a função dessas imagens? É que nós somos diferentes, mas a diferença é vista como inferioridade. E as pessoas usam dessas diferenças para humilhar o outro, para colocar o outro para baixo. Quando isso acontece, vemos mulheres que estão sempre dispostas a pedir desculpa pelo espaço que ocupa. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente não, obrigada, e ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete incessantemente que elas são teimosas, sem compreender que os gatos não nadam e que as galinhas não mergulham. Só que não existem só gatos e galinhas. Você pode ser um cisne. E é isso, assim, não aceitar essas situações porque você pode simplesmente ser diferente, tá? Ela até diz, mas patos são patos e cisnes são cisnes. E se você, sendo um cisne, teve de fingir ser um camundongo? E se você teve de fingir ser cinzento, peludo e diminuto?
E se lhe faltava um rabo longo e sinuoso para ficar em exibição no dia de andar com o rabo para cima? E se onde quer que você fosse, você tentasse andar como camundongo, mas acabasse gingando? E se você tentasse falar como um camundongo, mas a cada vez que tentasse saísse um grunhido? Você não se sentiria a criatura mais infeliz do mundo? A resposta é um inequívoco sim. Então, por que, se tudo isso é tão verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são as suas? A gente tem que pensar isso. Será que a gente está assumindo formas que não são as nossas? Essa mensagem aqui do rato é isso, será? Isso ocorre porque as mulheres não sabem o que fazer. Ela foi criada sem mãe. E então, o desejo de pertencer ao clube do gato desgrenhado e da galinha vesga acabará desaparecendo totalmente. Quando o quê? Quando você entender que você pode pertencer a outro lugar e não ao clube do gato ou ao clube da galinha. Se reconhecer no mundo e se entender de alguma forma, abrir mão de participar desses lugares que você não pertence, tá? Nesse sentido, nas páginas 217, ela entra no tópico a lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. A ideia é que ele foi torturado, o patinho. Foi caçado, ficou exausto. E isso são sensações que muitas mulheres conhecem, muitas. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar, a prosseguir com esperanças. Por quê? Porque a principal característica da natureza selvagem é a persistência, tá? É algo que se é, em termos naturais e inatos, diz ela. A vida selvagem profunda continua e nós persistimos. Porque todas as mulheres têm isso em comum, a mulher selvagem, a alma selvagem. Todas elas continuam a tatear em busca do selvagem e a segui-lo. Essa frase é muito interessante. Por quê? Porque apesar de você estar ali insegura, sendo humilhada, torturada, há uma mulher selvagem em você que está tentando tatear e sair dali. E a questão é deixar ela sair, né? As mulheres desenharão portas onde não houver nenhuma, e elas as abrirão e passarão por essas portas para os novos caminhos e novas vidas. Como a natureza selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e triunfam. E ela vem dizer logo o amor pela alma humana. Neste tópico, ela diz: guarde, confie, faça a sua parte, você descobrirá seu próprio caminho. Você percebe que em todo momento ela vem reforçar isso, tá? Que a gente vai encontrar o nosso lugar de pertencimento. Eu vou passar alguns tópicos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas ela entra na história do zigoto errado, que é a ideia de que você pode ter nascido na família errada, na família que você não pertence. E como que isso aconteceu? Tinha vários zigotinhos ali, eles estavam sendo levados para suas casas, tipo a ideia da cegonha que leva os bebezinhos. O zigoto cai na casa errada e aí ele vai nascer nesse lugar que não é o lugar a que ele pertence. Ele deveria ter nascido 4, 5 casas para frente, digamos assim. E ela fala que, apesar disso, as mulheres querem se perguntar por que elas nasceram ali, por que comigo, por que essa família, por que eles não me entendem, por que eu sou tão diferente. E ela diz que ela pode dar 3 respostas a essa pergunta, mesmo não havendo respostas, tá? Ela diz, não há uma resposta. Só que eu proponho dar 3 respostas para essas mulheres que se sentem inquietas e se perguntando sobre isso. A primeira é porque sim, e geralmente elas nunca acreditam nisso. A segunda porque o self tem um planejamento e nossos cérebros de ervilha são ínfimos demais para desvendá-lo, e aí algumas mulheres conseguem achar essa resposta atraente. Já a terceira resposta seria por causa da síndrome do zigoto errado. E aí alguns falam, pode ser, que é a ideia de que você nasceu no lugar errado, tá? E ela demonstra como que a família é tão diferente assim daquela criança, né? Por quê? Porque tudo que a criança quer é o amor, e tudo que a família quer é paz. E aí já vai começando a aparecer as diferenças da família. A família quer coerência, a mulher selvagem quer ser o que ela quer ser. Ela quer ser espontânea, ela quer ser feliz, ela quer quebrar tabu, mas a família não, quer que você siga a ordem da sociedade, por exemplo.
E isso tudo vai demonstrando que você nasceu no lugar errado, tá? E a sua família, ela não vai incentivar esse seu self interior aparecer, essa sua intuição aparecer, essa sua criatividade aparecer. Pelo contrário. E aí há um momento que você tem que decidir se desvencilhar disso tudo, ir embora, não no sentido... pode ser no sentido literal de sair de casa, mas pode ser no sentido figurado também, romper com isso tudo e assumir o que você gosta, né? Ela vem falando um pouquinho sobre esse zigoto errado aí, né? E é isso. Ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição de original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. É desafiador, mas é necessário que você busque logo essa mulher selvagem que há em você e assuma ela. Essa é a mensagem que ela vem trazer com a história do Patinho Feio. Amanhã a gente começa o capítulo 7, que é denominado O Corpo Jubiloso e a Carne Selvagem. Mas antes disso, como todos os dias, eu quero que você insira aqui quais foram as suas impressões, o que eu não falei que pode ter refletido na sua leitura, para que a gente dê uma dinâmica legal nos nossos encontros. É isso. Até amanhã e eu espero vocês.